Olá, pessoal! Então, Diários de uma Marcial, de uma Guerreira. Hoje a gente vai falar do próximo, de mais um signo marcial, tá? A gente vai falar hoje de um signo que daqui a pouco vai fazer aniversário, né? Vamos seguir, né, com os signos. Vamos falar agora do câncer, né, dos cancerianos, das e dos marciais cancerianos. A mulher é um pouco diferente do homem, tá? Mas assim, algumas características gerais desse signo vão aparecer no homem e na mulher. Eu já disse para vocês que eu conheci um canceriano no Aikido, inclusive era um sensei com o qual eu tive problema, porque os cancerianos são complicados, tá? Não é um signo ruim, mas eles são bem complicados, tá? Eles são muito emocionais e muito afetivos, tá? O signo de câncer, gente, é o caranguejo, tá? É o caranguejo. E esse signo, as pessoas que nasceram nesse signo, geralmente nasceram entre o dia 21 de junho ao dia 22 de julho, tá? Então, o planeta que rege o câncer é a Lua, tá? Então, é um signo de pessoas muito emocionais, tá? É um signo regido pela água, tá? Ele é o terceiro, ele é um dos 3 signos, né, que tem como elemento a água, mas ele é o câncer, o escorpião e o peixes, tá? Mas dos 3, o câncer é o signo mais afetivo e mais amoroso, tá? Geralmente o canceriano, gente, eu vou falar também do marcial, isso vale para o marcial. O marcial ou a marcial canceriana, geralmente eles têm um lado muito família, tá? Eles são muito família, eles são muito ligados na família, eles são muito caseiros, geralmente, gostam muito de ficar em casa, eles têm aquele jeito meio bonachão, geralmente ele é meio paizão ou ele é meio filhão, tá? O canceriano ele é muito, e a canceriana, eles são muito assim, ou eles são meio infantis, aquele crianção, aquele meninão, aquele eterno filho, ou eles são muito paternos e maternos, tá? A mãe, a marcial de câncer, ela é muito mãezona, tá? Ela é muito mãezona, ela é super protetora, muito ligada com os filhos, tá? Ela tem esse lado maternal muito desenvolvido, tá? Mas ela vai ser meio mãezona ou ela vai ser meio filhona. E o marcial canceriano também. Ou ele vai ser muito filhão, aquele meninão, sabe? O filhinho da mamãe. Ou ele vai ser o paizão, tá? Só que é o seguinte, eles guardam muito rancor, eles são muito rancorosos, os cancerianos, tá? Os cancerianos e as cancerianas, eles são chantagistas emocionais. Eles são experts em se fazerem de coitadinhos, tá? Então, eles fazem chantagem com tudo, tá? Para conseguir as coisas, eles fazem chantagens emocionais, se fazem de coitadinho, né? Ou ele pega aquele fraco do outro e ele vai usar aquele fraco para fazer uma chantagem, tá? Eles são os chantagistas emocionais, eles conseguem tudo usando estratégias emocionais, porque o canceriano, por ele ser muito afetivo e muito emocional, ele desenvolveu realmente, ele é expert nesse assunto, ele sabe usar a emoção de uma maneira como nenhum outro signo consegue, tá? Nenhum de água bate o canceriano na chantagem emocional e nessa coisa afetiva. Ele é muito carente, tá? O canceriano geralmente é muito carente, tá? E ele tem que estar sempre com pessoas adorando, né? Cuidando dele. Ele tem que se sentir cuidado, né? Então ele muitas vezes vai ficar num casamento, num relacionamento, ele ou ela, porque dá um apoio para ele, nem sempre é porque ele gosta da pessoa, tá? Mas é porque aquilo ali é um porto seguro para ele, tá? O canceriano e a canceriana, eles são muito caseiros, a casa deles é o refúgio deles, tá? Eles adoram ficar em casa, eles acham porque é o seguinte, no fundo o canceriano é muito medroso, tá? É um signo muito medroso, tanto é que ele lembra muito, né, o caranguejo se esconde, né? Então o canceriano, ele vai criar realmente uma casca, tá? De que ele é muito forte, que ele é muito poderoso, que ele, né, resolve tudo, mas ele não é assim. No fundo, ele é muito fraco, muito frágil. O canceriano é muito frágil, eu acho que seria essa palavra. O e a canceriana, eles são muito frágeis emocionalmente, né? Então, qualquer coisa que você fale, que eles entendam de uma maneira
ruim, eles vão ficar com uma mágoa de você. E eles vão guardar isso, tá? O canceriano, ele guarda mesmo. Ele fica magoado muito tempo. Para ele desfazer isso é um custo, tá? É um signo muito difícil. É um signo bom, tá? O canceriano é um signo bom. É um signo muito carinhoso, é muito amoroso. Ele é muito ligado. É um signo estável, tá? Se ele é amadurecido e se ele tem muitos planetas em câncer, ele é um signo estável, tá? Ele não é um signo infiel, geralmente ele é um signo fiel, tá? O canceriano e a canceriana, os típicos, eles são fiéis. Eles se acomodam em relacionamentos, tá? Eles se acomodam, né? Então muitas vezes nem é porque eles gostam, mas eles se acomodam, né, com a pessoa. É mais ou menos isso, tá? Mas é o seguinte, eles são meio rabugentos, tá? E assim, o humor deles vai variar, tá? Uma hora eles estão do jeito, dali a pouco eles estão do outro, eles são muito emocionais, né? São rabugentos e são hipocondríacos também. O canceriano, ele tem uma tendência a ser hipocondríaco, tá? Assim, a ser melancólico, tá? Saudosista, são muito ligados no passado. O canceriano é muito ligado no passado, tá? Ele é muito ligado no passado, ele tem essa coisa, sabe, evitar essa coisa assim, essa coisa do flashback, tá? Ele é muito ligado no passado, ele fica apegado àquilo, né, as coisas do passado. Então ele é melancólico, ele é romântico, tá? O canceriano típico, que eu tô falando típico, tanto o homem, o canceriano marcial como a canceriana marcial, eles são bem românticos, tá? Eles são ligados no romantismo, sim, aquela coisa antiga, são conservadores, né? Então, são signos bem interessantes, são bem caseiros, bem família, né? Bem ligado na família. São signos muito ligados nos amigos, tá? Eles têm poucos amigos, mas são amigos mesmo, né? Que eles têm, porque eles demoram para confiar nas pessoas, eles são desconfiados, né? Então, eles têm um círculo pequeno de amigos, né? E são amigos mesmo. Eles realmente têm, né? Eles precisam dessa ligação com as pessoas, né? Com as pessoas, mas não com muita gente, né? Porque o canceriano, ele é muito reservado, tá? É um signo, geralmente o canceriano e a canceriana, eles são reservados, né? Eles são mais tímidos, são mais fechados, né? A coisa do caranguejo, tá? Ele é muito fechado dentro dele mesmo, né? Porque ele tem todo esse sentimento muito desenvolvido, né? E muitas vezes as pessoas não entendem esse sentimento dele, tá? Esse sentimentalismo dele. Eu vou dizer para vocês assim, impressionante, né? Como bate, né, as coisas do signo com o marcial. Eu conheci, né? Eu não tive um contato muito grande com ele, mas eu convivi. Aquele sensei que eu tive problema, o primeiro sensei que eu tive problema no Aikido, eu acho que ele era de câncer, tá? E hoje, entendendo um pouco o signo, ele tem tudo a ver com câncer. Impressionante como eu consigo perceber. E eu não conheci ele muito bem, né? Foi um convívio de dojo, ele fez besteira, né? Passou dos limites, só que assim, agora eu entendo um pouco, né? O fato dele ser canceriano, ele tem muitos elementos de câncer, então eu consigo entender um pouquinho por que ele teve aquela atitude e que ele teve, tá? Ele é bem canceriano mesmo, eu percebi, eu lembro que ele tinha bem essa coisa, reservado, quieto, falava pouco, tinha uma certa dificuldade para se comunicar, fechado. Me parecia uma pessoa bem sentimental, tá? Eu não conheci muito dele bem, inclusive, né, como eu tive um problema com ele, realmente eu fiquei com raiva, né, e nem observei ele direito. Mas hoje, entendendo um pouquinho melhor ele, hoje entendendo um pouquinho o signo, e acho que ele tem muita coisa de câncer, se ele realmente é de câncer, ele é um canceriano mesmo, típico. Se ele não é, ele tem muitos planetas em câncer, né? Porque por causa da atitude que ele teve, é uma atitude bem canceriana, né? Então muitas vezes o canceriano não vai ser muito bem compreendido, né? Ele não vai ser muito bem compreendido porque ele é muito sentimental, muito afetivo, né? Ele é muito afetivo. Isso toma ele, né? E as pessoas vão às vezes se incomodar, porque ele é um pouco grudento, tá? O canceriano, ele é grudento. O canceriano e a canceriana típicos, eles são grudentos. É o carrapatex, tá? Ele é bem carrapato. É o sensei carrapatex que eu tô falando, né, pra vocês. Ele é bem carrapato, ele é grudento, né? Então, ele é muito grudento, tá? Ele é grudento.
por causa dessa afetividade que ele tem. Eu acho isso positivo, de uma certa forma, não grude, né? Mas a questão da afetividade e da emoção, né? Num mundo que a gente vive sem emoção. Então é interessante, porque uma vez eu me lembro quando, né, eu tive problema com esse sensei aí, que é o Carrapatex. E engraçado, né? Foi um contato muito difícil meu, né, com ele. Tive problemas com ele, né? Ele invadiu meu espaço, provavelmente por ele ser canceriano, né? E ter características de canceriano. E aí ele invadiu meu espaço, porque o canceriano muitas vezes ele é tão emocional que ele às vezes invade o espaço do outro, mas não é por mal, né? É porque ele não consegue talvez controlar essa emoção, essa emotividade dele. E é interessante, é muito louco, porque assim, ele me acompanhou, né? Ele ficou no meu grupo, ele me acompanhou há muito tempo, né? Uma pessoa com quem eu briguei, que eu tive um relacionamento muito ruim, e ele me acompanhou. Então, quer dizer, ele desenvolve, né, um vínculo. Ele desenvolve um vínculo com as pessoas, mesmo com pessoas que talvez ele tenha entrado em conflito, como foi o meu caso, né? Ele me acompanhou, ele me acompanhou. Então, isso mostra um certo afeto, né? Um certo afeto. Então,